eu vou explicar um pouquinho qual a diferença de fundações e associações, tá? Que são aquelas figuras jurídicas que vão gerir o fundo. Então, para constituir uma fundação no Brasil, você precisa destinar patrimônio ou capital, certo? Então, vou constituir uma fundação, vou ter que fazer um fundo patrimonial ali, dinheiro, ou vou destinar uma fazenda, um prédio, um imóvel, né, para constituí-la. Então, fundação é patrimônio que adquire a personalidade jurídica. Tá? E associação não é necessário. Estamos aqui reunidos, formamos uma associação de desenvolvimento do endowment de Curitiba. Começa com capital zerado, sem patrimônio, sem dinheiro, sem nada. O patrimônio das fundações é inalienável, o patrimônio destinado, né? É inalienável e intransferível. Então, aquele exemplo que eu dei, doei uma fazenda para constituir uma fundação. Nunca mais aquela fazenda vai poder ser outra coisa além de patrimônio da fundação. Eu não posso arrendar, não posso ceder, não posso vender, não posso fazer nada. Tá? Vai ser único e exclusivamente usado para a fundação. Posso substituir? Posso. Tem que passar pelo Ministério Público, é uma coisa bem complexa. E as associações, o patrimônio destinado é alienável e transferível. Então, destinei para constituir associação uma sala comercial. Ficou pequena, vou para uma casa. Ficou pequena, vou para um prédio. Eu vou alienando, mudando, alocando e tal. Os mandatos das fundações são temporários ou não, eles podem ser vitalícios, tá certo? Então, a pessoa só perde mandato quando falece. Ou não, pode ter um mandato temporário, né? E tem eleições e tal. As associações são sempre temporárias, a lei não fala qual o limite, mas a boa governança fala em 3, 4, 5 anos no máximo, né, de mandato. As fundações têm auditoria do Ministério Público, uma auditoria extremamente complexa, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu geri uma fundação e fui chamado pelo promotor de fundações porque existia indício de distribuição de lucros. Então, fui lá, né? Eu acho que eu sempre fiz as coisas corretas, então fui lá conversar. Falei, doutor, o que está acontecendo? Falei, não, ó, você movimentou uns 800 mil, fundação pequena, uns 800 mil no ano, e tem um indício aqui de 300 distribuição de lucro. Falei, 300 mil? Não, 300 reais. Ah, 300 reais? Pois não. Mas do que seria, doutor? Aí que eu fui ver o seguinte. O Conselho Executivo da Fundação se reunia uma vez por mês e eu fazia um lanchinho, que era 7 horas da noite. Mas, gente, não eram canapés, camarões, uísque 12 anos. Era pão, presunto, Coca-Cola, né? Então, esse lanche que eu dava para os diretores, ele estava entendendo como distribuição de lucro. Né? Então, para vocês verem como a auditoria é extremamente complexa, então na hora de fazer uma fundação tem que pensar bastante. E nas associações não tem incidência dessa auditoria anual. A missão das fundações é imutável, porque respeita-se a vontade do instituidor. Então, se ele criou uma fundação com viés educacional, ela não pode mudar, porque respeita-se a vontade dele. E na associação é mutável, pode mudar de uma hora para outra para qualquer um. As fundações têm um rol, aí sim, taxativo de objetivos sociais. Então, ela pode ser assistência social, cultura, patrimônio, histórico, educação, saúde, segurança alimentar, meio ambiente, pesquisa científica e tecnologia, ética, cidadania, democracia, direitos humanos ou atividades religiosas. Só pode ser uma dessas áreas. E a associação é qualquer fim não econômico, desde que seja lícito. E a natureza jurídica das fundações é direito público ou privado, porque tem fundações públicas, por exemplo, Fundação Oswaldo Cruz, Fundação Araucária e tal. E associações é sempre de direito privado, ok? Então, quando você cria uma organização gestora de fundos, necessariamente vai ser uma fundação ou associação. Eu faço questão de dizer porque no Brasil tem muita confusão de nomenclatura, né? Às vezes a pessoa fala, você tem um instituto ou uma associação, você tem um OCIP ou uma fundação. São questões erradas, ou fundação ou é associação.